Então agora a gente vai dar prosseguimento ao curso, entrando num assunto bem legal, que são as variáveis. As variáveis elas são cruciais para a gente poder fazer softwares desde os mais simples até os mais avançados. E para exemplificar o que é uma variável, eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é um jogo de corrida. Então, se a gente olhar aqui na tela, a gente vai ver várias informações aqui que podem estar variando ao longo do desenrolar do jogo. Por exemplo, a posição do carro. Ele pode estar em primeiro lugar, ele pode estar em segundo lugar, ele pode estar em último lugar. A gente também precisa informar para o jogador, né, em qual volta ele está, se está na primeira volta, na segunda volta, e isso, obviamente, também vai variar de acordo com o desenrolar do jogo. Uma outra coisa que varia bastante no jogo é a velocidade do veículo. Outra coisa que varia também é o percentual de gasolina que o carro tem. Quanto mais você anda, menos gasolina vai ter. Então, o que seria as variáveis, né? A gente tem um espaço na memória do computador, sim, a memória RAM. Por isso que quanto mais pesado um jogo é, quanto mais pesado um programa é, mais memória RAM a gente precisa. Porque quando a gente abre um jogo, quando a gente abre um programa, diversas informações são armazenadas em diferentes posições da memória RAM. Então, o programa, né, e a gente como programador, a gente precisa acessar essas informações de tempo em tempo. Por exemplo, enquanto está exibindo ali 185 como velocidade máxima do carro, por exemplo, a partir do momento que você for freando, aquela velocidade vai sendo diminuída. Então você precisa que o seu programa execute ações em cima daquele número. Então, a gente precisa acessar a memória RAM o tempo inteiro. Só que a questão é, uma memória RAM hoje em dia tem 8, 16, 32 GB de espaço. Então é muita coisa, é absurdamente muita coisa. Então a gente precisa saber exatamente em que local desses 64 GB, desses 32 GB, desses 16 GB está aquela informação. Então normalmente o que a gente faz? A gente cria um espaço em memória, que na verdade aqui eu vou dizer que é uma caixinha, só para exemplificar, e a gente dá um nome para essa caixinha. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o nome dela nome aluno, né? E a informação que vai ser armazenada naquela caixinha é, nesse exemplo aqui, João da Silva. E a gente já viu que João da Silva, nesse caso, vai ser do tipo string. Então, se a gente quiser agora imprimir o texto que está na caixinha, eu não preciso mais dizer, cara, imprima para mim João Silva. Eu vou dizer, imprima para mim o conteúdo da variável tal. Ou seja, nessa imagem que está na tela, eu posso pegar o João Silva e colocar dentro da caixinha. Então, no código, como é que eu faço isso? Eu crio uma variável, que é uma palavra, né? Vamos dizer assim, e utilizo esse sinalzinho de igual, que a gente chama de operador de atribuição. Então, eu estou dizendo que João da Silva, que é uma string, está sendo atribuído à variável nome aluno. E na sequência, eu estou mandando o Python imprimir esse nome aluno. Vamos lá no VS Code ver como é que isso aí funciona. Então, por exemplo, posso vir aqui criar uma variável, por exemplo, nome aluno. E vou dizer que aqui, nesse exemplo, o nome aluno é Paulo Reis. Se eu fizer somente isso e mandar executar aqui o programa, ele executa, ele armazena na memória, mas ele não imprime na tela porque eu não mandei ele imprimir. Então, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, imprima para mim nome underline aluno. Se eu fizer isso, o Python não vai imprimir nome aluno, ele vai imprimir o valor que tem dentro da variável nome aluno. Então, se eu vim aqui agora e mandar ele executar, ele imprime para mim Paulo Reis. Perceba que se eu colocar isso entre aspas, aí o resultado é completamente diferente, porque eu estou dizendo Python, imprima para mim uma string que o valor dela é nome aluno. Então, nesse caso aqui, ele imprime de fato o nome aluno, e não é isso que a gente quer, né? Então, deixa eu voltar aqui. E sempre que a gente for utilizar uma variável, a gente não vai colocar ela entre aspas. O valor dela até pode estar entre aspas. Então, voltando aqui no Pluck, aquelas mesmas informações que a gente tinha, a gente pode converter isso em variáveis, como por exemplo aqui nome recebe Pluck, cor dos olhos recebe verde, mamífero recebe true, porque ele sim é um mamífero, altura recebe 1.10 e idade recebe 10. Ou seja, se a gente pedisse para o Python fazer aquele type na variável ao invés de ser no valor, ele também vai exibir para a gente o tipo de dado. Vamos lá dar uma olhada no VS Code para ver como é que a gente faz isso. Então, se a gente vir aqui, ó, nome
recebe pluck, idade recebe 10. Vou pegar só esses dois aqui para a gente ver. Se eu vier aqui e disser Python, imprima para mim, deixa eu até dar um zoom maior aqui, para a gente ficar com... Acho que alguns de vocês podem estar assistindo isso no celular e talvez seja mais interessante ficar maiorzinho assim. Então, se eu chegar aqui e disser Python, imprime para mim nome, ele de fato vai imprimir para mim pluck. Então, executei aqui, ele imprimiu para mim o pluck. Mas eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, o Python, imprime para mim o type de nome, ou seja, imprime para mim o tipo dessa variável. Então, se eu executar aqui, ele imprime para mim que é uma string. Se eu dissesse que eu quero o tipo de idade, ao invés do tipo de nome, vamos aqui limpar, executar novamente, e ele diz que o tipo é inteiro. E o mesmo serve para qualquer outra informação aqui. Se eu digitasse, por exemplo, a altura, e dissesse que a altura é 1.10, eu poderia vir aqui e dizer, cara, imprime para mim o tipo de altura. Ele ainda assim vai imprimir para mim o tipo de dado corretamente. Então, assim, a gente tem algumas observações quando a gente for fazer para nomear nossas variáveis. A primeira coisa é que a gente não pode ter espaços em branco no nome de uma variável. Por exemplo, se eu viesse aqui e dissesse que o nome dele é dessa forma, nome completo, e eu tentar executar isso aqui, eu vou limpar e vou executar mais uma vez. Perceba que ele dá um erro, porque ele entende que aqui são duas variáveis, só que não tem um operador entre elas, não tem nada que diga para o Python que uma variável acabou aqui e a outra começou aqui. Então, nesse caso, se eu quisesse colocar nome completo, eu poderia fazer isso aqui. O Python até aceita que eu fizesse isso aqui, ó, nome completo, e jogasse aqui dentro. Ó. Funciona. E em outras linguagens de programação, isso aqui é até uma boa prática, mas em Python, a convenção é que a gente faça dessa forma aqui. Ó. Quando a gente for trabalhar com nomes compostos para uma variável, é interessante que a gente separe cada palavra com esse símbolozinho de underline. E lembrando que, se a gente fez uma modificação no nome de uma variável em um lugar, qualquer outro lugar que a gente faça a utilização, a gente vai ter que atualizar isso também. Então a gente tem alguns padrões de nomenclatura, que é o snake case, que é esse que a gente separa com o símbolozinho de underline. A gente tem um camel case, que cada palavra é formada por a próxima palavra, no caso a inicial dela, em letra maiúscula. Por exemplo, eu poderia voltar aqui no VS Code, né? E isso aqui é o snake case e isso aqui é o camel case. E eu tenho um Pascal case, que é dessa forma aqui. Todas as palavras que formam uma palavra composta, as iniciais são em maiúsculo. Só que isso aqui, novamente, a gente não utiliza para variáveis no Python. Normalmente a gente utiliza esse padrão aqui. Então a gente tem aqui ó, o snake case, a gente tem aqui o camel case e a gente tem aqui o Pascal case. Então voltando, a gente utiliza o underline ali no camel case. Aqui o que diferencia é uma letra maior que a outra nas palavras, na união das palavras, né? E aqui no Pascal case, inclusive a primeira é maiúscula. A diferença do Pascal case para o camel case é que no caso do camel case, a primeira letra ela é minúscula. A primeira letra de cada outra palavra aí sim vai ser maiúscula. Beleza?